Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos nessa temporada mais uma vez aqui na ilha, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, aprendendo mais sobre o livro de Daniel. E hoje chegamos então ao capítulo 10 de Daniel e vamos estudar a quarta e última visão de Daniel, que está registrada a partir do capítulo 10 até o capítulo 12. Se você deseja receber em casa um guia para acompanhar todos os temas que estamos estudando aqui, você pode solicitar essa revista. É um presente da Novo Tempo para você. Você pode ligar para o nosso telefone, que é 0 operadora 12 21 27 3121, ou você acessa a nossa página na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. Agora nós temos uma surpresa para vocês. Nós já estamos preparando Bíblia Fácil Apocalipse e esta revista já está disponível para você. Você pode solicitar essa revista porque no dia 11 de abril estreia a nossa próxima temporada do Bíblia Fácil. Agora vamos estudar o tema Apocalipse. São 18 lições desse extraordinário livro escrito por João na ilha de Patmos. Então você pode solicitar a sua revista e esperar começarmos dia 11 de abril a nova temporada do Apocalipse, aqui no programa Bíblia Fácil. Estamos aqui com 8 amigos que nós convidamos para que ao longo dessas semanas estudássemos mais um pouquinho a respeito de Daniel. E hoje chegamos à quarta e última visão. Nas próximas semanas, estaremos estudando essa quarta visão. E hoje vamos entendê-la a partir de Daniel capítulo 10. Então tome sua Bíblia e participe comigo do estudo. Vamos então hoje estudar sobre Daniel no rio Tigre. Foi lá junto a esse rio que ele teve essa visão. Você está lembrado que os grandes rios da Mesopotâmia eram o Tigre e o Eufrates? O Eufrates cortava a cidade de Babilônia, o Tigre não. Mas entre o Tigre e o Eufrates há esta margem de terra que nós chamamos de Mesopotâmia. E a palavra Mesopotâmia quer dizer isso, né? Mesos, entre, potames, rios. Então essa extensão de terra entre o Tigre e o Eufrates. E lá estava a cidade de Babilônia, para onde Daniel fora levado cativo. E o cativeiro babilônico é o tema desse capítulo 10. Então vamos orar a Deus para buscarmos compreensão do tema de hoje. Você que está em casa nos assistindo, ore conosco agora também, convidando o Espírito Santo para ser mais uma vez o nosso professor. Pai querido, estamos felizes em podermos estarmos reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Agora vamos estudar Daniel capítulo 10. Esse capítulo fala a respeito de um grande conflito que teve lugar no passado. Mas esse grande conflito tem a ver com a salvação de todo ser humano. Nós queremos entender esse tema. Para isso convidamos ao Teu Espírito que vem estar conosco mais uma vez, instruindo nossa mente e atuando em nosso coração. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia então, em Daniel capítulo 10. Dos capítulos 10 a 12, Daniel recebe a quarta visão, que é o clímax da história terrestre e da segunda vinda de Cristo a essa terra. E o tema de Daniel 10 fala a respeito de um grande conflito. Vamos começar lendo então os versos 1 a 3. Daniel, capítulo 10, versos 1 a 3. Assim leio na minha Bíblia: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. Algo extraordinário está acontecendo aqui, nesta oração. E aqui o texto nos ajuda a situar o momento em que ela acontece.
Aqui o texto diz, no terceiro ano de Ciro. Estão lembrados que Ciro foi o homem que derrotou a Babilônia, o grande líder do Império Medo-Persa, mas primeiro se assentou no trono Dario, depois Ciro. Agora estamos no terceiro ano de Ciro. E Daniel teve uma visão nesse terceiro ano, e essa visão envolvia grande conflito. De que grande conflito Daniel está falando? Nós vamos entender isso aqui agora. Por 3 semanas, Daniel esteve orando e jejuando, por causa da visão, por causa do grande conflito. E ele entendeu de que se tratava esse grande conflito. O texto nos diz, nos versos 12 e 13, que o anjo Gabriel saiu para responder à oração de Daniel. Olha o que diz aí, Daniel 10, 12 e 13. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. Daniel se pôs a orar e ele teve uma visão de um grande conflito. Que grande conflito é esse? Você lembra que nós lemos lá no profeta Jeremias, capítulo 25, versos 11 e 12, que o profeta disse que o cativeiro dos judeus em Babilônia iria durar 70 anos? Os 70 anos estavam chegando ao fim. E Daniel viu a transição do Império Babilônico para o Império Medo-Persa, porque ele viu a Medo-Pérsia chegar e derrotar Babilônia. Naquela noite em que uma mão misteriosa escreveu na caiadura do Palácio Real, Mene, Mene, Tekel, Peres, ou Tekel, Farsim, naquela noite caiu Babilônia e Ciro foi o grande vencedor. Agora faltava uma coisa, Ciro tinha que permitir o povo judeu a voltar para Jerusalém. Para que eles saíssem de Jerusalém, de Babilônia, dependia de um decreto real. Mas quando Ciro foi assinar esse decreto, o diabo, que no texto aqui é chamado o príncipe do reino da Pérsia, o diabo resistiu ou quis atrapalhar esse decreto ser assinado. Porque o diabo não queria que o povo de Deus saísse de Babilônia. O que fez Daniel? Olha para Daniel capítulo 9, verso 1. No primeiro ano de Dario, veja, quando Ciro venceu Babilônia, nós já vimos no capítulo 6 que é Ciro quem se assenta, que é Dario quem se assenta no trono. Então, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de quantos anos? 70. Então, o profeta Daniel leu o profeta Jeremias, no mesmo texto que nós lemos aqui numa outra semana, Jeremias 25, 11 e 12. Quando diz o profeta, toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Daniel leu isso. Agora Daniel viu Ciro chegar, derrotou Babilônia. Estavam se cumprindo os 70 anos. Então, o que é o contexto do capítulo 10? Daniel começa a orar para que Deus cumpra a sua promessa, porque os 70 anos estavam terminando. Ele já estava com quase 90 anos. Então ele ora para que Deus cumpra a sua promessa. Agora o anjo Gabriel aparece e diz, Daniel, você é muito amado pelo céu. Quando você começou a orar, eu fui enviado. Só que o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Ou seja, o diabo começou a trabalhar no coração de Ciro para que ele não assinasse o decreto autorizando o povo judeu a voltar para Jerusalém. Agora, por que é que o diabo não queria que o povo voltasse para Jerusalém? O príncipe do reino da Pérsia, aqui nesse texto, é o próprio Satanás.
Aí o Gabriel diz assim: mas Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E nós já vimos que esse Miguel é o próprio Cristo. É ele quem vem à terra para enfrentar frontalmente Satanás. E quando Cristo veio, o decreto finalmente pôde ser assinado. Mas durante 21 dias, Gabriel brigou com Lúcifer pela assinatura ou não do decreto, até que Miguel veio em socorro. Então, o tema do capítulo 10 é o grande conflito. Que grande conflito nós estamos vendo aqui? Lembra que Ciro havia derrotado a Babilônia no dia 13 de outubro de 539? Ciro é o homem da profecia. Isaías 45:1 havia dito: porque Deus levantaria o seu ungido a Ciro. 150 anos antes do nascimento dele, a profecia já dizia que ele seria o libertador. E quando ele vence Babilônia, Daniel se põe a orar. E agora Daniel havia estudado o rolo do profeta Jeremias. Daniel tinha convicção de que os 70 anos estavam chegando ao fim. Se ele tinha sido levado escravo em torno de 606 para 605, agora estava se cumprindo o período de 70 anos. Então agora Daniel começa a orar para que Deus cumpra a sua promessa, para que o povo judeu volte para Jerusalém. Quando o povo judeu chegou em Jerusalém, escravo, lá no ano 605, eles escreveram um salmo. Sabia disso? Os judeus, quando chegaram em Babilônia, eles escreveram um salmo. Abra sua Bíblia no Salmo 137. Olha que história interessante. Salmo 137. O Salmo traz como título, está na página 434. Antigo Testamento, página 434. O Salmo 137 traz como título Saudades da Pátria. E o Salmo diz assim: às margens dos rios da Babilônia, quais eram os rios da Babilônia? Tigre e Eufrates. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de quê? Sião. E o que é Sião? Sião é um monte em Jerusalém, em cima do qual se construiu o quê? O templo. Foi lá que Salomão construiu o templo. Então, quando a Bíblia fala em Monte Sião, é uma alusão ao templo, porque em cima dele estava o templo. Então, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. O que é salgueiro? É uma vegetação ribeirinha que dava às margens do Tigre e do Eufrates. Lá eles penduravam as harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Verso 4. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor aonde? Em terra estranha. Verso 5. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Os caldeus, ou babilônicos, que levaram os judeus escravos, disseram assim para eles: cantem para nós as músicas que vocês costumam cantar lá no templo. E os judeus responderam assim: nós cantarmos o canto do Senhor em terra estranha? Jamais. Que a nossa mão direita se resseque, para que nunca mais tanjamos nossa harpa, que a nossa língua cole no céu da boca, para que nunca mais cantemos. Se nós nos esquecermos de Jerusalém, a nossa maior alegria. O Salmo continua, e eles dizem assim: fique sabendo de uma coisa, nós só vamos ficar aqui 70 anos, porque o profeta nos disse isso. Agora, feliz aquele que nos libertar das mãos de vocês. Feliz daquele que pegar os filhos de vocês e esmagar a cabeça deles contra as pedras. Ou seja, o povo judeu estava consciente de que o cativeiro iria durar 70 anos. Os 70 anos se passaram. Agora Daniel se põe a orar para que Deus cumpra a sua promessa.
Daniel estava entre estes que foram levados lá por volta do ano 606, 605. Era hora de Deus cumprir sua promessa. E o que acontece então? Nós já vimos aqui que Nabucodonosor invadiu Jerusalém 3 vezes, 605, 597 e 586. Na primeira invasão, levou Daniel e seus amigos para a Babilônia. Foi só na terceira invasão que o templo foi destruído. Só que antes que Nabucodonosor viesse destruir o templo de Salomão, alguns judeus piedosos pegaram a arca da aliança e esconderam a arca. E nunca mais essa arca foi encontrada. Você se lembra que até Indiana Jones fez um filme falando sobre a arca perdida? É uma alusão a este incidente. Os judeus esconderam a arca e nunca mais ela foi encontrada. Se essa arca fosse hoje encontrada, seria a maior descoberta da arqueologia, porque dentro dela ainda estão o quê? As 2 tábuas da lei, e que Deus entregou a Moisés, escritas pelo dedo de Deus. Que extraordinário isso! Então Nabucodonosor chegou, não achou mais a arca, mas ele destruiu o templo de Salomão. E o povo agora estava cativo em Babilônia e sem santuário. Só que o profeta disse que um dia eles voltariam para Jerusalém e eles reconstruiriam a cidade e eles reconstruiriam o templo. Agora olha mais uma vez para a oração de Daniel e vê justamente se não é isso que Daniel está orando aqui no capítulo 9. Olha Daniel, capítulo 9, verso 17. Agora, pois, nosso Deus, ó nosso Deus, Daniel 9, 17, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ouve, Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamadas pelo teu nome. Daniel, em síntese, está orando assim: o Senhor tem que restaurar Jerusalém e o Senhor tem que restaurar o templo. Agora, por que é que o diabo veio para impedir que Ciro assinasse o decreto? Porque o diabo sabia que se o povo judeu voltasse para Jerusalém, reconstruísse a cidade e reconstruísse o templo e voltasse o sacrifício dos cordeiros, no tempo aprazado, quem é que viria? Jesus, o Messias, para quem os animais apontavam. E era isso que o diabo não queria, porque o diabo sabia que a vinda do Messias, o nascimento do Cristo, era o fim dele. E o diabo, como um estudante das profecias que é, ele sabia tudo já sobre o Messias. Ele sabia que o Messias nasceria de uma virgem, ele sabia que o Messias nasceria em Belém da Judéia, ele sabia que o Messias seria chamado Nazareno, ele sabia que o Messias viria da tribo de Judá, ele sabia tudo, porque ele estudava as profecias. E ele tentava agora evitar de que essa profecia messiânica se cumprisse. E se ele mantivesse o povo de Deus cativo em Babilônia e o templo em ruínas lá em Jerusalém, o Messias não poderia vir. É por isso que o capítulo 10 é tema do grande conflito. Deus querendo libertar seu povo e o diabo querendo impedir que eles voltassem para Jerusalém. Agora Gabriel vem para Daniel no capítulo 10 e diz assim: olha, quando você se pôs a orar, há 21 dias atrás, o céu me enviou. Só que quando o anjo Gabriel chegou, lá estava Lúcifer, trabalhando na mente de Ciro. E os anjos ficaram brigando por 21 dias. Mas depois de 21 dias, disse Gabriel, o céu enviou Miguel.
que é o próprio Cristo. E quando Miguel chegou, a vitória foi dada. E quando a vitória foi dada, o decreto foi assinado. Aonde está esse decreto de Ciro na Bíblia? Vai para Esdras, o livro de Esdras, antes de Salmos. Aqui está o decreto de Ciro. E assim diz o texto: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Por que é que Ciro chegou a reconhecer de que Deus havia dado para ele todos os reinos? Sabe por quê? Porque quando Ciro chegou ao poder, Daniel buscou os escritos do profeta Jeremias e Isaías e disse assim para o rei: você conquistou Babilônia, não foi? Mas não foi por tua força, porque o nosso Deus está abençoando você. E você quer a prova disso? Aqui estão os profetas Isaías e Jeremias, que há mais de 150 anos escreveram que você chegaria. E quando Ciro viu o nome dele na profecia, Ciro entendeu de que ele fazia parte do plano de Deus. E foi por isso que Ciro está assinando o decreto e dizendo: todos os reinos que eu tenho, foi Deus quem me deu. E é por isso que eu tenho que edificar para ele agora a casa em Jerusalém que está em ruínas. E o que aconteceu em seguida? Nós iremos para um breve intervalo e quando voltarmos, entenderemos como o plano de Deus se cumpre na história a despeito da oposição do inimigo. Daqui a pouquinho voltaremos. Olá, amigos da Novo Tempo, estamos de volta com Bíblia Fácil e se você deseja receber em casa um guia de estudo Bíblia Fácil Daniel, inteiramente grátis, basta ligar para nós ou acessar o nosso blog novotempo.com/Bíblia Fácil. Lá você preenche um formulário e esta revista pode chegar à sua casa como um presente da Novo Tempo. E eu já quero adiantar para você que no dia 11 de abril nós vamos estar começando o Bíblia Fácil Apocalipse e essa revista já está disponível para você. Você pode ligar para nós em horário comercial ou também acessar o nosso blog. Nós vamos começar no dia 11 de abril a estudarmos o livro do Apocalipse, o último e mais surpreendente livro da Bíblia. Nós começamos o programa de hoje falando a respeito de um grande conflito entre o bem e o mal. E esse conflito envolvia a questão do santuário. Nesse momento em que Daniel está orando, no capítulo 9 e 10, o santuário ainda está em ruínas. Agora Deus vai dirigir seu povo para que eles reconstruam o santuário. E o diabo não queria essa reconstrução. Por isso houve uma briga entre os anjos que durou 3 semanas. O santuário era o centro da vida religiosa de Israel. O povo de Israel tinha 7 festas ao longo do ano. E estas festas todas apontavam para os serviços do santuário. Havia a festa da Páscoa, das primícias, dos pães asmos, das trombetas, dos tabernáculos, do Pentecostes, o dia da expiação. Eram todas festas alusivas ao ministério de Cristo, à obra de Cristo, mas se relacionavam também com o santuário. Por isso a vida de Israel estava centralizada no santuário. Rose? Por que hoje nós não temos essas festas, né? Como tivemos a oportunidade de vivenciar, né? Israel, a festa das colheitas, os tabernáculos, enfim. Hoje, por que nós não temos? Porque é o júbilo, né? A alegria, agradecimento ao Senhor por tudo que Ele tem feito e fez e vai fazer. É verdade. Agora, por que nós não celebramos mais algumas festas judaicas? Ou os cristãos não celebram mais essas festas? Porque das 7 festas, elas apontavam para o ministério de Cristo. Por exemplo, a festa da Páscoa apontava para Jesus como Cordeiro Pascal.
ele quando veio e morreu como Cordeiro de Deus, cumpriu-se a festa da Páscoa. Por isso nós não mais celebramos, porque ela já teve o seu cumprimento. A festa das primícias se cumpriu quando Jesus, ele ressuscita no domingo pela manhã. Por isso diz a Bíblia que ele é as primícias dos que dormem, dos que estão mortos. Então, com a ressurreição, cumpriu-se a festa das primícias. A festa das trombetas, elas anunciavam a chegada do dia da expiação. E nós entendemos que o dia da expiação teve o seu cumprimento em 22 de outubro de 1844, também se cumpriu. A festa do Pentecoste apontava para o dia de Pentecoste, que teve o seu cumprimento em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo foi dado à igreja. E Cristo disse, se eu não for, eu não poderei enviar o Espírito para vocês. Então é porque estas festas apontavam para as realidades do ministério de Cristo. E Cristo cumpriu essas festas. Por isso que nós não mais as celebramos, porque eles as celebravam apontando para a chegada do Messias e para a obra dele. Uma vez que ele chegou e cumpriu sua obra, por isso nós não mais celebramos essas festas. A palavra diz que quando alguém se converte e aceita Jesus, é festa no céu. Aí é uma festa linkada com a cerimônia batismal. Então, em todo batismo, de fato, nós temos que ter uma celebração, porque é um momento que o céu festeja. Quando uma pessoa abandona o pecado e se rende a Cristo e se entrega a Ele através do batismo, nós temos que fazer uma grande celebração, porque o próprio céu celebra isso. E por todos os feitos que Ele nos fez e vai fazer... Todos os dias devemos celebrar, mas com um espírito de gratidão. Podemos ter uma festa, podemos celebrar, certo? Obrigada. Gerson? Pastor, só uma dúvida aqui. No capítulo 10, inicia falando no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelado uma palavra. Volta o microfone pertinho. Em Esdras e em Crônicas também, até no versículo que você falou, Esdras 1, ele inicia dizendo que no primeiro ano de Ciro. Por que essa... Quando Ciro diz que ele tem que reconstruir a cidade, isso envolveu um período de tempo. Então, quando sai o decreto autorizando o povo a voltar, e o povo volta, esse decreto de Esdras foi no primeiro ano. Agora, o grande conflito já acontece no terceiro ano. Por quê? Vamos entender isso agora. Primeiro, porque nem todos os judeus voltaram para Jerusalém. Quando Ciro assinou o decreto, o povo judeu não quis sair de Babilônia. Por que eles não quiseram? Porque nesses 70 anos eles haviam prosperado em Babilônia. De fato, os judeus fundaram em Babilônia casas de comércio, que são os precursores dos bancos modernos. E esses judeus prosperaram em Babilônia. Agora, quando o decreto é assinado, o judeu não quer sair de Babilônia, porque ele havia prosperado. Porque, de fato, eles não queriam voltar para uma cidade que estava em ruínas. Eles perderam o senso da missão deles como povo de Deus, que deveria voltar o santuário, o sacrifício. Eles perderam esse senso. Mas se você olhar para o livro de Êxodo, você vai perceber que lá lista as famílias que voltaram. E algumas famílias voltaram. Essas famílias que voltaram, elas começaram a reconstruir o santuário num tempo de grande oposição. Oposição esta dos samaritanos. Então, esse conflito que está acontecendo não é só pela promulgação do decreto, mas pela obra de reconstrução. Porque agora os samaritanos se opõem à obra e começa uma batalha entre judeu e samaritano pela construção do templo. E Ciro vai apoiar os judeus nessa reconstrução. Você se lembra de João capítulo 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana e Jesus pede assim, dá-me de beber? E a mulher diz assim para ele, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Você não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? Nos dias de Cristo essa briga já durava 4 séculos. E quando ela teve origem? Ela teve origem aqui. Quando essas famílias voltaram, começaram a reconstruir o templo de Salomão e os samaritanos se opuseram. Então o conflito não envolvia apenas a assinatura do decreto, como a própria obra de reconstrução.
Dessas famílias que voltaram, elas também escreveram um salmo, sabia? Elas escreveram um salmo quando foram e escreveram um salmo quando voltaram. Abra sua Bíblia no Salmo 126 e olha que belo é esse salmo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Verso 6. Verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Nesse período de reconstrução do templo, foi um período que os judeus, por assim dizer, tinham numa mão a colher de pedreiro e na outra mão a espada. Porque enquanto eles reconstruíam, eles tinham que batalhar contra os samaritanos para não atrapalhar essa reconstrução. Tanto é que essa briga tornou-se tão acirrada que os samaritanos foram lá para o Monte Gerizim e construíram o Templo dos Samaritanos. E houve uma época em que nós tínhamos 2 santuários, os dos judeus e dos samaritanos. Por isso que no diálogo da mulher samaritana com Jesus, ela pergunta para ele assim: aonde é lícito adorar? Aqui em Jerusalém, como vocês judeus adoram, ou lá no Monte Gerizim, como nós samaritanos adoramos? Cada um adorava num monte diferente. Agora essa briga entre judeu e samaritano, ela se intensificou, porque no ano 108 a.C., um judeu chamado João Hircano, ele foi lá no Monte Gerizim e destruiu o templo dos samaritanos. Aí os samaritanos agora viraram inimigos mortais dos judeus. Primeiro, vocês não nos deixaram reconstruir junto com vocês. A gente reconstrói o nosso e vocês destroem o nosso? Então a briga virou uma briga eterna, que nos dias de Cristo já durava 4 séculos. E Jesus veio para romper essas barreiras. Então esse conflito se estendeu até após a volta. E quando eles voltaram e começaram a reconstruir, foi um tempo difícil. Mas finalmente o templo foi terminado. E o templo que outrora chamava-se o Templo de Salomão, passou a se chamar agora o Templo de Zorobabel. Porque Zorobabel era o governador da Judéia por ocasião da finalização da construção, ou da reforma. E o sacrifício voltaria. Agora, quando eles se reuniram para reinaugurar o Templo de Zorobabel e voltar os sacrifícios, ali tinha 2 profetas, Ageu e Zacarias. E eu queria que você lesse comigo agora o que disse o profeta Ageu no dia da reinauguração do templo. Vamos lá para o finalzinho do Antigo Testamento. Depois de Daniel, você tem aí Oséias, Joel, depois Amós, Obadias, os profetas menores, né? Como nós assim chamamos. E antes de Zacarias, você tem Ageu. Página 621. Página 621. É um livro pequenino, difícil de encontrar até. Mas o profeta Ageu, ele estava presente no dia em que o templo foi reformado. E aqui no capítulo 2, versos 7 a 9, ele fará uma linda profecia. Eu queria que você imaginasse o seguinte: os judeus voltaram, poucos voltaram da Babilônia. E aqueles que lá ficaram? Aqueles que lá ficaram enfrentaram todos os problemas que o livro de Ester registra. Então, as perseguições aos judeus do livro de Ester são os judeus que não voltaram quando Deus mandou que eles voltassem. Mas esses que voltaram, num tempo difícil, reconstruíram o templo. E quando eles foram reinaugurar, a congregação estava dividida. Porque os jovens que nunca haviam pisado no templo, que haviam nascido em Babilônia, eles estavam felizes, porque pela primeira vez eles viram a cidade de Jerusalém. E pela primeira vez eles viram o templo. E pela primeira vez eles veriam o sacrifício.
Mas quem havia visto ou conhecido o templo de Salomão, antes de ser levado para a Babilônia, ele estava triste, porque esse templo reformado em nada se comparava à glória do templo de Salomão. E nessa cerimônia agridoce, levantou-se o profeta Ageu, e ele vai dizer assim, Ageu 2, 7 a 9, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Agora olha o verso 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é o príncipe da paz na Bíblia? Jesus, segundo Isaías 9. Ou seja, Jesus é o príncipe da paz. E Ageu está dizendo assim, a glória desse templo que nós estamos hoje reformando será maior do que a primeira, o templo de Salomão, porque neste lugar virá o príncipe da paz. Passaram-se cerca de 500 anos, e quem é que veio? O Messias. E quando nós chegamos agora em Gálatas 4:4, o que é que Paulo escreveu? Que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. E Jesus nasceu no exato momento em que a profecia apontava, na plenitude dos tempos, no momento marcado da profecia. Então, a reconstrução do templo e a volta do sacrifício fez com que a esperança de Israel voltasse a ascender no Messias. E eles continuaram a esperar pelo Messias, até que na plenitude dos tempos nasceu Jesus. Você percebe como que o santuário foi importante para a reconstrução da nação judaica nesse momento? Agora, o que fez o diabo? E com isso eu quero encerrar. Durante esses 400 ou um pouco mais, desde que o templo foi reconstruído, até que Jesus nascesse, o diabo trabalhou com a nação judaica para perverter os conceitos bíblicos que esse povo tinha. E o diabo levou os judeus a crerem de que quando o Messias viesse, ele viria para estabelecer o seu trono e colocar o judeu como cabeça novamente do mundo e tirar o Império Romano. Então as profecias foram deturpadas, o diabo trabalhou por séculos nisso, e quando Cristo veio, não era esse o Messias que os judeus esperavam. Eles esperavam um Messias bélico, um Messias que fosse coroado e tirasse os romanos do poder. E agora eu queria que você entendesse um texto da Bíblia, em Lucas. Olha Lucas no capítulo 4. Um pouquinho para frente aí, Lucas, capítulo 4, a partir do verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar aonde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu li até o verso 19. O que diz o verso 20? Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou a dizer Jesus: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O que fez Jesus? Ele leu um texto do profeta Isaías e disse assim: o que Isaías profetizou, hoje se cumpriu, porque eu sou o Messias.
E qual foi a reação desses judeus? Todos na sinagoga, verso 28, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem para baixo. Por que uma reação tão violenta contra o que Jesus havia dito? Por que eles quiseram matar a Cristo? É porque Jesus omitiu uma expressão que Isaías usa. O profeta Isaías, no texto original, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, dar vista aos cegos, liberdade aos cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Só que Cristo não leu o dia da vingança do nosso Deus. Ele veio mostrar que o Messias viria não para vingar, mas iria para morrer como um cordeiro, como uma ovelha. E foi por isso que ele foi atirado para fora da sinagoga e eles quiseram matá-lo. Ou seja, o conceito messiânico que os judeus tinham havia sido deturpado. E é por isso que a nação judaica rejeitou o Messias e finalmente permitiu que os romanos o crucificassem. Gerson. Uma pergunta, pastor. Existe alguma profecia na Bíblia falando sobre uma nova reconstrução do templo nos dias atuais ou não? Ok. Muitos têm aplicado isso e dito de que agora o templo vai ser novamente reconstruído. Mas o próprio Cristo disse que não. Ele disse, Mateus 24, 1. Tendo Jesus saído do templo, iam se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Então Jesus profetizou de que o templo seria completamente destruído. E essa profecia de Mateus 24, 2 se cumpre no ano 70, quando Tito, imperador romano, destrói o templo. Mas Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Agora não há nenhuma profecia no Novo Testamento falando de uma reconstrução do templo. Ele nunca mais será reconstruído. Alguns querem dizer que ele será reconstruído porque querem crer em 7 dispensações e que há uma dispensação por vir ainda. E eles pegam a 70ª semana que nós estudamos aqui, falando do batismo, da morte de Cristo e do apedrejamento de Estevão, e querem lançar para um futuro distante, essa semana, e dizer que lá o reino de Israel será reconstruído. Mas não há texto na Bíblia para aprovar essa teologia. Nunca mais o templo será erguido, porque ele cumpriu o seu papel. Ele apontou para Cristo. E no ano 31, quando Cristo foi crucificado, cumpriu-se todo o seu simbolismo. É por isso que o livro de Hebreus foi escrito. E quando você lê Hebreus, o que Hebreus está dizendo? Que o santuário terrestre agora perdeu o seu valor e que o santuário celestial, onde Cristo está ministrando por nós, deve ser o centro de nossas atenções. Por isso, amigos, eu e você, ao terminarmos o capítulo 10, entendemos que Cristo veio na plenitude dos tempos para salvar a todos nós. Ele é o Messias prometido. Isaías havia dito que ele viria como um servo sofredor, que ele viria para morrer. O Salmo 22 diz que ele seria crucificado, que as suas mãos e os seus pés seriam traspassados, que as pessoas zombariam dele. Mas o diabo cegou a nação de Israel, levou-os a olhar o Jesus como um Messias bélico que viria para devolver o trono para os judeus. Mas não é isso que a profecia diz. O Messias não estabeleceria o seu reino com base na força. Cristo veio aqui para inaugurar o seu reino da graça. E com a cruz, ele inaugurou o reino da graça. Agora ele disse assim, eu vou para meu Pai e voltarei. E há na Bíblia centenas de promessas de Cristo, ou centenas de textos, dizendo que ele voltará. E quando ele voltará, é para estabelecer o reino da glória. Então na cruz foi estabelecido o reino da graça. A salvação está disponível a todos. Agora ele volta para estabelecer o reino da glória. E quando ele voltar,
Não é para alguém que se decida naquele momento. É para buscar quem já se decidiu, para buscar quem já aceitou o reino da graça. Por isso a oferta está para mim e para você hoje. Nós podemos abrir nosso coração e aceitarmos o reino da graça. A graça está disponível a mim e a você. E se nós não aceitarmos hoje o reino da graça, nós não participaremos do reino da glória. Por isso, enquanto ouvimos essa música, eu queria convidar você a aceitar esse Jesus maravilhoso, que tem o poder de transformar nossas vidas, que veio a esse mundo morrer por nós, mas ressuscitou, foi para a direita do Pai e em breve voltará em glória e majestade para todos aqueles que o esperam. Pense nisso enquanto ouviremos essa canção. Ainda não é o fim, a palavra não voltará vazia para quem clamou e esperou. Do pó e das cinzas te erguerá como um troféu, mais forte que antes. Ele te erguerá. Ouça o que teu Deus te diz: eu te escolhi, tu ainda nem eras, te chamei por teu nome, tu és meu, eu te escolhi, te guardei como uma flecha em minha aljava, na hora certa te usarei, não temas, sou teu Deus. Ainda não é o fim, a palavra não voltará vazia para quem clamou e esperou. Do pó e das cinzas te erguerá como um troféu, mais forte que antes. Ele te erguerá. Ouça o que teu Deus te diz: eu te escolhi, tu ainda nem eras, te chamei por teu nome, tu és meu, eu te escolhi, te guardei como uma flecha em minha aljava, na hora certa te usarei, não temas, sou teu Deus, o Deus de Israel, eu sou o Senhor, em ti cumprirei minhas promessas de paz. Eu te escolhi, tu ainda nem eras, te chamei por teu nome, tu és meu, eu te escolhi, te guardei como uma flecha em minha aljava, na hora certa te usarei.
maravilhoso pensar que Deus nos escolheu, nós somos instrumentos poderosos na mão dele para beneficiar as pessoas. Olhe para Daniel. Daniel esteve 70 anos escravo. Deus usou esse homem para levar à conversão o maior monarca que havia no mundo, Nabucodonosor. Mas quando as famílias voltam para Jerusalém, Daniel não volta. Ele já estava idoso. Ele havia cumprido sua missão e a última obra dele foi ainda estar com Ciro para que ajudasse o povo a voltar e reconstruísse a cidade, o templo e voltasse o sacrifício. Na hora aprazada, o Messias veio. Daniel não viu a reconstrução do templo. Daniel morreu em Babilônia, mas um dia ele vai se levantar do pó. O anjo prometeu isso para ele. E quando Daniel se levantar do pó, diz o anjo Gabriel que ele vai receber a herança dele. E sabe qual é a herança de Daniel? Duas coisas. Primeiro é a vida eterna, que lhe foi garantida por sua intimidade e fidelidade a Deus. Segundo, ele vai poder se encontrar com pessoas em todas as eras que, graças ao seu livro, se entregaram a Cristo. Graças ao seu livro, compreenderam quem é o Messias. Essa é a recompensa de Daniel. E eu e você podemos ter recompensa similar, se nós usarmos o conhecimento que Deus nos dá da Bíblia para alimentar outras pessoas, para partilhar daquilo que nós estamos recebendo. E você que está em casa, você está recebendo também para contribuir, para ajudar, porque nesse conflito entre o bem e o mal, eu e você precisamos assumir uma posição. Precisamos ser mensageiros como foi Daniel, de levar essa mensagem de esperança para as pessoas que perecem e anunciar que há um Cristo que em breve vai estabelecer o seu reino da graça, melhor, o seu reino da glória, e todos nós poderemos ter parte dele. Por isso, vamos orar para que Deus nos use como instrumentos, como usou a Daniel, e que nós sejamos fiéis como ele foi. Pai Santo, obrigado porque mesmo em meio ao grande conflito entre o bem e o mal, o Senhor mais uma vez saiu vitorioso. O teu povo voltou para Jerusalém, a cidade foi reedificada, o templo foi fundado, o sacrifício voltou e o príncipe da paz veio, trazendo salvação sob suas asas. Obrigado porque a graça foi disseminada a todos nós e um dia ela nos alcançou. Hoje nos preparamos para o teu reino da glória e queremos ajudar outras pessoas a conhecerem ao Senhor e a tua vontade, para que naquele glorioso dia estejamos todos prontos para te receber. Que a tua bênção repouse sobre cada um que aqui está nessa ilha, estudando a tua palavra, e também aqueles amigos que estão em casa, aprendendo mais a respeito do teu nome. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, pela sua companhia. Na semana que vem, nós vamos nos reunir para começarmos a estudar o último capítulo de Daniel, o capítulo 12. Eu espero por você. A gente mudou, sim, mudou. Por exemplo, eu comecei a ler mais a Bíblia, começamos a buscar mais, a ir mais na igreja, buscar mais as coisas de Deus. Porque parece que quando você estuda as profecias lá de Daniel, fica mais evidente que Jesus está voltando e está mais próximo. A gente sente que está chegando a hora, né? E aí a gente sente uma vontade de buscar mais Deus por conta disso. Então, quando a gente voltou desses 5 dias, isso veio martelando na minha cabeça. Olha, Jesus está voltando né, as profecias lá que foram explicadas, parece que todas já se cumpriram praticamente. Então, Jesus está às portas mesmo. Então, a gente passou a buscar mais. A gente já buscava a Deus, mas a gente se intensificou mais isso. E foi muito bom, porque parece que a gente recebeu uma injeção de ânimo, assim, de mais ânimo para buscar as coisas de Deus, né?